Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Talvez essa seja a última aula do livro do Gálatas para você do Timothy Keller. Foi um prazer, aí junto com o Yutaka, passar com vocês essa grande trajetória, né, esse panorama, né, no livro de Gálatas. Um livro que me ensina muito, me faz refletir muito a respeito do que é o verdadeiro Evangelho e de que práticas temos criado fora do Evangelho, né, sempre, e de que salvadores temos colocado no lugar de Jesus Cristo e nos desviando muitas vezes da cruz. Né? O Evangelho ele é simples. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós devemos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Qualquer outra coisa que substitua isto, qualquer boa obra, qualquer religiosidade, legalismo, ideia ou filosofia, é uma substituição do Evangelho. Isso é muito ruim. Né? Isso é a corrupção daquilo que Cristo propôs para nós na cruz. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por todos esses dias de caminhada juntos. Nós fomos desde o primeiro capítulo, onde Paulo diz, olha, se alguém pregar alguma coisa diferente daquilo que eu tenho pregado, que seja anátema, pois, né, falando ali com Pedro, que até Pedro havia se corrompido, né, porque ele deixava de comer com os gentios, quando vieram aqueles irmãos da parte de Jerusalém, para que ele então se mostrasse como um judeu tradicional e não como um judeu que agora já, salvo por Jesus Cristo, não dava valor a práticas religiosas que estavam ligadas à lei. Então Paulo refuta, briga com Pedro e fala que ele estava trocando as coisas, invertendo as coisas. Depois aprendemos aí o que Sara e Agar nos ensinam numa alegoria, né? Quando o homem, cheio de si, do seu vigor, da sua juventude, possui a mulher, né, uma mulher jovem, para que ela possa dar à luz. Então ele cumpre a promessa do ponto de vista dele, né, dando a ideia de que ele é o próprio Salvador, a pessoa que resolve problemas. E Sara, né, a mãe de Isaac, e aí Isaac é um filho que vem da promessa, e Sara é uma mulher velha. Né? Também nós aprendemos que devemos usufruir como filhos da promessa, da herança que recebemos em Jesus Cristo, e não nos escravizar, não criar coisas que Jesus Cristo não quer que façamos, mas que a religiosidade, que o inimigo quer que façamos. Aprendemos isso também. Depois aprendemos a respeito da grande guerra, né? A guerra da carne contra a guerra do espírito. Né? A nossa natureza pecaminosa guerreia e luta para fazer valer os seus próprios desejos, as sarx. E quando aceitamos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo dentro de nós, ele quer que Jesus Cristo cresça. Então é esta guerra. Por isso que nós precisamos diariamente comparecer ao nosso velório, coisa que nós também comentamos. E na última lição, Paulo, né, no último capítulo, aí lá no capítulo 6, Paulo fala de algumas práticas do cristianismo, que devemos suportar uns aos outros, né, dando apoio espiritual. Mas ao mesmo tempo ele fala que tem pessoas carregando a mais do que deveriam, né, aquela carga a mais, então o pecado, e nós com amor devemos confrontá-lo, ajudá-lo a se livrar dessa carga a mais, e que a pessoa só carregue a sua mochila natural. Depois, mais pro meio do capítulo, aprendemos a semana passada sobre a importância do discipulado em duas mãos, aquele que recebe, né, o discipulado e o que é discipulador. Então que todos nós temos esta responsabilidade de ser discipulador quando temos o conhecimento dado por Deus, e de ser discípulo, e quando o discípulo contribuir para que o discipulado continue. Aprendemos também sobre o que semeia, né? Aquilo que semeia e o que semeia. Então eu estou trabalhando para o reino, exercendo a prática do cristianismo? Sim. Se estou, o que eu estou plantando? Eu estou plantando coisas de fato que Cristo gostaria que eu plantasse? Então eu vou recolher, eu vou retirar, eu vou colher, né, o fruto desta grande seara. Né? Então, o verdadeiro cristianismo, foi onde nós paramos a última semana, requer
que sempre façamos o bem a todos, que amemos como Cristo amou a sua igreja, a todos, né? E que desejamos de fato com que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Vamos ler o trecho então novamente, e aí a gente vai para a lição final, tá bom? O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. E aí nós estamos lendo Gálatas capítulo 6, a partir do verso 6, tá bom? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo, de próprio punho. Aí entrando um pouco na lição de hoje. Paulo com o próprio punho, chamando a atenção. Olha, eu estou escrevendo com essas letras grandes para finalizar essa carta, trazer todos os pontos que nós vemos, que a gente vem discutindo, e que, por favor, prestem atenção e façam isso. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois não trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, esse é o trecho que finaliza a carta de Paulo à igreja da Galácia. Então vamos aí versículo a versículo. Então no versículo 11 e no versículo 12, o Timóteo Keller coloca aqui em sua mão. Então, como eu comentei, Paulo chamando a atenção. Por último, última chamada para aquela igreja. Olha, estou escrevendo com as minhas próprias mãos, com letras grandes, para que vocês cumpram aquilo que eu estou te pedindo. Eu não consigo imaginar. Paulo enfatiza tanto essa questão da lei, tanto essa questão da escravidão de práticas ou filosofias criadas por homem, que devia estar feio a coisa ali. E lembrando, isso não é só para a igreja da Galácia, é muito mais, né? Para todas as gerações, é para nós. Então, se é tão forte essa carta, ela deve ser tão forte nas nossas vidas também. Os que causam boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então é muito mais fácil criar alguma regra, criar alguma filosofia, até com características boas, e cada geração, cada época faz isso de forma muito forte, né? Para que a cruz de Cristo, que é cumprir de fato o Evangelho, ser chamado de fato cristão, seja negado, né? Porque senão as pessoas seriam perseguidas por causa disso, né? Então, fazendo um paralelo aí, nem dentro de pessoas ditas cristãs, mas, por exemplo, nós vivemos hoje uma sociedade do moralmente correto, tudo é por opção própria, né? Não existe uma verdade absoluta, as pessoas precisam ser respeitadas. Essas coisas são verdade, né? A verdade absoluta existe, é Cristo, mas que as pessoas precisam ser respeitadas é um fato. Agora, o respeito que temos com as pessoas, que deve ser exercido, não tem a ver com o pecado que precisa ser tratado. São coisas completamente diferentes. Eu devo amar, eu devo aceitar, eu devo me aproximar dessas pessoas. Porém, eu jamais deveria desejar o pecado daquela pessoa. Eu jamais deveria aceitar o pecado dela, ou qualquer coisa desse sentido. Certo? Então, o pecado precisa ser confrontado. Então, homossexualismo é pecado.
mulheres que não se submetem aos seus próprios maridos, é pecado. Homens que não amam suas mulheres, que não exercem a sua função liderando a sua família, né, já exercendo essa característica desde o início, isto é pecado também. Então não existe a oportunidade de mudar aquilo que Cristo estabeleceu, dando suas funções para cada uma dessas pessoas, né? Também vamos agora pensando num ponto de vista um pouco mais religioso. É fácil dizer, para si mesmo, eu crio estas questões, né? E eu vou cumpri-las dentro da minha religiosidade, então eu sou salvo. E não praticar de fato o cristianismo, se doando, amando os inimigos, né? Dando a vida como Cristo fez. Isto é difícil e por isso eu serei perseguido, né? Então, o verdadeiro cristianismo é de dentro para fora. Então, eu não arrumo o exterior para que então o interior seja organizado. Não, eu vou organizando o meu interior e aí isso será demonstrado de forma clara e transparente através dos nossos frutos, através do fruto, né, do Espírito, de forma natural. Né? O evangelho verdadeiro, ele é ofensivo. Ele é ofensivo para o liberal. Por quê? Porque somente a cruz funciona. Né? Quem acredita no respeito, na tolerância, confunde isso com salvação. Né? E acha que então somente a cruz é intolerante. Não, como assim? Só a sua religião está correta? Somente a cruz, somente o que Cristo fez é suficiente. Somente o sacrifício dele é suficiente. Quem é liberal acha que isso é uma intolerância. Né? Então o evangelho é ofensivo nesse ponto de vista para essas pessoas, o que é muito triste. Então, para o conservador, né, sem a cruz, os bons não são salvos. Então, trazendo bem em paralelo aos dois exemplos que eu coloquei. O excesso da negação do absoluto, né, e dentro do cristianismo, ou do chamado cristianismo, práticas chamadas como cristãs ou religiosas, boas, mas que na verdade não olham para a cruz, e isto não traz salvação. Então ele é ofensivo para o liberal, né, no aspecto de intolerância, ele é ofensivo para o conservador, no aspecto de que não é a bondade humana que salva ninguém. Então, para o mundo, pois a cruz se levanta contra todo o plano de autossalvação. E é isso que nós vemos na carta de Paulo à Galácia, do começo ao fim. Então, o versículo 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Né? Então, na ocasião, circuncidado, característica de judeu, de religioso, de cumpridor da lei, tinha todo um status por trás disso. Então as pessoas adotavam a religião pela fama, pelo prestígio, pela honra que poderia lhes proporcionar ao mundo. Então, como nós traríamos isto aos dias de hoje? Né? Por exemplo, excesso de boas obras, de ações sociais, para que ganhe prestígio, né? Canta bem, prega bem, qualquer coisa relacionada a prestígio ou prática religiosa que traga glória para si e não uma mudança do interior para o exterior. São essas pessoas que adotam a religião pela fama. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Quer dizer, nem mesmo os que cantam bem, nem mesmo os que pregam bem, nem mesmo os que fazem ações sociais. Por quê? Porque eles fazem isso para a própria glória. Agora, a glória é a cruz de Cristo, é a negação. Né? E ele termina a carta dizendo isso, então eu não vou dar spoiler aí, mas você já imagina como Paulo explica essa questão do gloriar-se, né? Muito interessante. Os falsos mestres oferecem algo voltado ao exterior. É mais fácil, é controlável, é medido, né? Ganha seguidores. Então faça isso e o benefício seu é este. Faça aquilo, cumpra esta regra, você será salvo, você terá isso, você terá aquilo. E aí conseguimos listar uma série de religiões que vão nessa linha, né? Então, do que nós devemos nos gloriar? E aí entra o que eu acabei de dizer, né? Quanto a mim, versículo 14, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo.
Então, se nós compreendemos o Evangelho, se entendemos a cruz, se entendemos o que isto significa, se entendemos que devemos morrer e que Cristo deve crescer, o nosso orgulho deve estar depositado única e exclusivamente na cruz. Por quê? Porque lá está a identidade de Cristo, o sacrifício de Cristo, lá está a nossa miséria, lá está o sacrifício que deveria acontecer conosco e aconteceu com Cristo. Lá está o amor de Cristo por nós. Então eu me glorio na cruz no sentido de que eu me glorio em Cristo, por meio de Cristo, porque Cristo é Deus. Então Cristo é glorioso e glorificado. E é nisto que está toda essa alegria e esta glória. Não devemos, né, nos alegrar de uma forma ou trazer algum tipo de satisfação por autoprestígio, né? Mesmo que isso esteja dentro da igreja. É muito, muito perigoso isso. De repente é fácil trazer ministérios mais relevantes do que outros nas nossas mentes. É muito fácil julgar pessoas dentro da própria igreja. Esse faz mais, esse faz menos, esse oferece mais, esse oferece menos. Precisamos de fato nos relacionar com Cristo e reconhecer o verdadeiro fruto do Espírito nas nossas vidas e na vida dos outros. Para que então não coloquemos as práticas no lugar das características do próprio fruto, né? E aí sim o fruto aponta para Cristo, aponta para Jesus, e ele é glorioso e glorifica. Versículo 15, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Então essa nova criação é algo sobrenatural. Até Nicodemos, né, quando ele chegou a Jesus, como pode? Né, vou voltar para o ventre da minha mãe? Então, não é que vai voltar, é que você vai nascer em Cristo, através de Cristo, na família de Cristo. É algo sobrenatural, uma transformação de vida e de caráter, né? E novamente, é algo que ocorrerá de dentro para fora. Não tem a ver com questões ou entendimentos físicos, coisas relacionadas desta vida. É sim se tornar uma pessoa completamente diferente do que fomos, uma nova criação. Né? E aí o versículo 16: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Então que a paz de Deus esteja sobre aqueles que estabelecem o seu alicerce em Cristo, que é a verdade. Em tudo e para tudo, e na sua nova conduta de vida, sendo uma nova criação. Paz e misericórdia. Então é uma promessa. É algo que receberemos, a paz e as misericórdias do nosso Senhor Jesus, né? Estarão sobre nós, recolheremos esta alegria, né? Plantamos dessa forma, construímos dessa forma, e isto virá sobre nós, né? Paz e misericórdia sobre aquele que tem o Evangelho como norma de vida, né? É algo completamente diferente e contra a nossa carne. Então, o Evangelho ele é puro e simples, mas a viver neste mundo como um ser humano pecador, o verdadeiro Evangelho não é simples. E quanto mais nós construirmos ou plantarmos coisas contra isto, colheremos, né, coisas fora disso, e mais difícil será de viver o verdadeiro Evangelho ou entender o verdadeiro Evangelho. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém, é que diz o versículo 18. Começamos pela graça, sendo justificados pela fé no que Cristo fez. Prosseguimos pela graça, não por nada que nós fazemos. Eu acho que foi bem extensivo a explanação do livro de Gálatas, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar desde o começo, todos nós, né? Eu fui extremamente edificado e abençoado. Não é a primeira vez que leciono esse livro e aprendi mais uma vez muitas coisas me chamaram a atenção. Então, olha, fica aí o grande desafio para vocês de identificar todas as características que estão contra o verdadeiro Evangelho na sua vida, na minha vida, né? Eu na minha vida, você na sua vida. Limpar-se disso, organizar um plano para combater essas questões da carne, identificar as questões da carne que estão lutando dentro de você, identificar aquilo que eu estou me escravizando, né?
colocando-me como mais espiritual por exercer determinadas coisas. Identificar todo esse lixo é a oportunidade de identificar todo este lixo e render-se e colocar-se aos pés da cruz e falar: Senhor, que o seu Espírito Santo cresça em mim, que o fruto do Espírito desenvolva dentro de mim. Ajuda-me, Senhor, a negar o meu eu, os desejos da minha carne, né? Envolver-se com a leitura da palavra de Deus, com oração, com os ministérios da igreja, né? Amar pessoas, se importar por pessoas. Não existe crente que não ama e não se importa por pessoas. Não existe o isolamento do crente, né? Eu sou espiritual, eu vivo lendo, estudando. Não, o crente se envolve com pessoas, ele ama pessoas. Então coloca isso como um plano real na sua vida. Viva o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. E agora vamos para as perguntas de reflexão. Qual o impacto do versículo 14 sobre você? Como ele o desafia? E aí, o versículo 14 é aquele que diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo. Que impacto ele tem? No que tem se gloriado? Em que áreas da vida você tem conhecido a paz de viver pelo Evangelho? Em quais você tem posto essa paz a perder, vivendo para a aprovação do mundo? Se tivesse de resumir a mensagem de todo o livro de Gálatas em poucas palavras, o que é que você diria? Vamos orar? Senhor, passamos por uma jornada gostosa, longa, refletindo sobre as verdades que o Senhor trouxe a nós, através do seu Espírito Santo, no livro de Gálatas, Pai. Que nós possamos, de fato, viver o verdadeiro Evangelho, deixar com que o Espírito Santo cresça em nós e que nós, cada vez mais, diminuamos, Senhor Jesus, e que possamos dizer, como Paulo diz, quanto a mim, né? Se tem algo que eu devo me gloriar, que deve ser na cruz de Cristo. Pai, nós te amamos, queremos de fato amar pessoas como o Senhor quer que amamos e viver isto da forma que o Senhor quer que vivamos. Obrigado, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, um abraço.